fim. Enfim, Cernic fechou o processo, o caso, o Poder Judiciário também fechou o caso e nós também será a nossa última vez a falar deste caso. Ilustre João, obrigado por ter aceito o nosso convite e boas entradas para si. Como é que avalia este caso? Em primeiro lugar, saudar o caríssimo Massango, saudar aos telespectadores da tua TV, não é? Ao público que aqui nos assiste. De facto, não há como discutir esse aspecto sem fazer uma retrospectiva daquilo que aconteceu no primeiro fórum pelo porta-voz do Cernic aqui em Moçambique. Foi verificado que, de facto, aconteceu o estudo do exame do local de fato, nesse caso a preservação e conservação dos vestígios, de acordo com os sinais que foram aqui apresentados. Foi também usado com aquilo que chamamos de local de fato como uma porção de fatos que relevam ou que sejam importantes para o crime ou para o sucedido, e por isso chamam-se local de sucesso, são as filmagens da compra do Duratex, a compra da faca e outros elementos circunstanciais que são importantes para uma análise criminalista. Mas se nós formos olhar para aquilo que são os passos de uma perícia ou de um lado médico legal, nós podemos olhar que, em primeiro lugar, nós temos que ter aquilo que chamamos que é a identificação da pessoa, não é? Ou do cadáver, ou da pessoa que tenha perecido ou que tenha perdido a vida, neste caso, de cônjuge. E olhando para esse aspecto, foi identificado, mas também há esferas também que tem que se pautar para essa identificação. Quem ele era profissionalmente, o que fazia profissionalmente e quais são as possíveis ameaças ou relações que ela possa ter. Isso nós podemos fazer a perspectiva do primeiro informe. E isto também, houve uma ausência total daquilo que é a própria pessoa, porque tratando-se de uma pessoa com aquela categoria que move com um sistema financeiro, que move com dinheiro, pode haver também alguns aspectos a ter em conta que tem que se fazer uma investigação mais profunda e não limitar-se somente para os aspectos materiais dos vestígios, das evidências e também das provas. Há elementos também substanciais também que têm que ser levantados. Também tem que se fazer um levantamento dos objetos que lá causaram. Por exemplo, aqui neste caso, nós temos o uso do objeto em termos da classificação da ação do traumatismo, chamamos de um objeto perfucontante, nesse caso a própria faca, então, e o próprio Ratex, não é? Que é um veneno de ratos. Então, logo, pairou muito nessa questão que como é que se pode haver um suicídio usando dois métodos em simultâneos. Um que é o mais frequente, dos estudos do suicídio, eu estou aqui atualmente a fazer um estudo da autópsia psicológica no ramo do próprio suicídio, nos levam a que os elementos mais fulcrais ou os elementos mais usados são a corda, o veneno, as drogas ilícitas e outros elementos. É isso que pairou uma bastante dúvida. Eu quero me retirar a vida, mas uso métodos mais morosos, uso métodos mais, uso dois métodos. O mais provável é a quantidade do veneno que ele tenha consumido, porque como foi visto, ele foi comprar uma caixa. E uma pessoa, quando quer retirar a vida, ele tem uma tamanha densidade daquilo, uma intensidade de uma quantidade muito forte. E isto, em primeiro lugar, vai causar de forma imediata náuseas, não é? Vômitos, não é? Desconforto, vai causar também uma fraqueza muscular, vai causar convulsões e outros elementos que colocam a pessoa inabilitada de fazer e causar uma outra forma de retirar a vida. Também pairou nesta dúvida, se nós formos a ver uma descrição histórica daquilo que levou para o suicídio, como é que vai-se usar um método em que a pessoa usa a própria faca para poder retirar a sua vida e coloca nos locais sensíveis, que nem essa zona do tórax, essa zona sensível do próprio coração, e vai fazer os cortes nos pulsos, apesar de que na outra existe uma contrariedade desses aspectos, vai inserir a própria faca ou vai espetar a própria faca na coxa. Então, logo, já isso foi aquilo que pairou muita dúvida se de fato estamos a falar de um suicídio ou homicídio. E este crime, existe um aspecto que leva-nos em dúvida,
porque ele aconteceu num lugar fechado, em que ele procurou todos os lugares, neste caso, e foi para um lugar fechado. Agora não sabemos o que aconteceu lá dentro. É diferente quando é um homicídio, alguém perde a vida na rua, ou perde a vida por via de um assalto, onde esteve lá a mulher, esteve lá os filhos. Quer dizer, há uma parte deste testemunhal que possa também auxiliar ou que possa caracterizar este crime. Este crime foi feito em um lugar fechado, segundo o que foi lá informado. Apesar de todos os levantamentos que foram feitos do caminho que ele procurou a fazer essas compras do Uratex, essas compras da FAC, ainda existe determinadas dúvidas olhando para um exame externo do corpo, em que lá existem alguns ferimentos que, pela ação própria, não é? Dificilmente podemos encontrar uma conexão ou um nexo casual daquilo que tenha acontecido. Olhando para o segundo aspecto, que é a Polícia Judiciária, auxiliando, neste caso, a nossa Polícia Judiciária interna, que é o CERNIC, para nós, numa visão criminalística, foi muito bom, por causa da troca de experiência e, quem sabe, favorecer ou, dos próximos momentos, haver esta parceria que há, que a gente, muitas das vezes, até nem muitas desconheciam isto, e, por sua vez, eles teriam aparecido para poder trazer alguma inovação. Fez-se o estudo no Instituto de Medicina Legal de Portugal e Ciências Forenses, como também fez o estudo com a equipe que veio para cá. Após o levantamento, houveram alguns fatos relevantes, que não houve nenhum ferimento nas costas. E dizem que concordam com tudo que foi feito. 2. Não foi feito na casa de banho particular, foi feito na casa de banho pública. Então houve também esse esclarecimento. 3. Trouxeram também elementos para dizer que, olha, não houve nenhuma ameaça no sentido desse sujeito ou do Dencuge que antes da sua morte tenha sofrido. Olhando para estes todos os elementos, estamos aqui a trazer um aspecto bastante importante quando discutimos a descrição do exame externo, trazido também pela própria medicina legal, que diz que, de fato, não houve ferimentos nas costas. Se o trabalho foi conjunto e houve concordância, o porta-voz de CERNIC trouxe um elemento desconhecido deste caso que é trazido aqui, que não houve ferimento nas costas, ou na costa ou outro. Então, isso já nos traz uma dúvida. Será que estamos a tratar de homicídio? Será que estamos a tratar de suicídio? E houve uma tendência em fechar o caso quando o porta-voz disse que não restam dúvidas. Que aqui estamos a falar do quê? Dos suicídios. Em criminalística isso é perigoso. Temos que trabalhar com diversas presunções ou dizer que há suspeitas ou há elementos que me levam a crer que estamos diante de um suicídio. Não dizer que, devido a esses todos os elementos que nós trouxemos em menos de 24 horas, que também isso foi uma grande dúvida. Porque se formos a discutir todos os passos, a parte final de um documento médico legal, de um laudo pericial, tem que haver discussão, não é? De tudo que foi feito. Tem que haver difusão da informação, tem que se discutir de cada elemento. E isso não leva menos que 24 horas, porque há elementos que podem escapar. Não é? Que eu posso ver numa visão ocular e estar confiado que seja isso e levar com isso. E também temos que ter em conta que, se for suicídio, pode também ser dissimulado como homicídio, em que o sujeito põe todas as características que parece que nos levam para um suicídio. E a gente acomoda-se e diz que já não há mais discussão sobre isso. E a Polícia Judiciária... O assassino pode desenhar, armar ali um cenário... Exato. Na criminalística há uma frase que se diz o seguinte: antes de nós provarmos, temos que ter a similitude. O que é? Buscar elementos e hipóteses que possam levantar este crime, por mais que eu esteja a ver que de fato estou diante de um suicídio. Aí, muito pelo contrário, aí eu não devo mais investigar e trazer mais elementos que possam me sustentar. Vamos diretamente para aquilo que trouxe a Polícia Judiciária. Foram esses 3 elementos que eu trouxe. Eu fico espantado com o trabalho que foi feito no sentido de que, Massango, eu posso pedir-te agora, eu faço isso quando estou a dar as minhas aulas de criminalista. Eu digo a 2 estudantes, levante-se.
e voltem a sentar. Mexam o que vocês quiserem, telefone, caneta e tudo mais. E voltem a sentar. Pergunto a opinião daqueles que estão do lado e aqueles que estão de trás. Vais ver que a opinião em termos de movimento dos vestígios ou movimento dos seus objetos vai ser diferente. Agora, como é que é possível eu chamar uma equipe pericial, fazer um trabalho e dizer que tudo está inconforme? Porque a opinião em qualquer matéria, seja jornalística, seja de engenharia, sempre tem uma outra opinião. Numa sala de aulas, os estudantes levantam, estão por detrás, depois tem que dar a sua opinião e não condiz. Cada um tem uma visão Os que estão de lado, os que estão de trás, é diferente. Porque o movimento dos vestígios, o movimento dos objetos que estão aqui, tem uma outra visão quando eu entro no local de fato. Isso acontece também no local de fato. E há um aspecto muito crucial na criminalística, que diz o que é. Um dos problemas é o local de sucesso ou o local de fato ser encerrado. Muitas das vezes até nem encerrado. É travado, é acautelado para ver uns outros elementos, como por exemplo a própria vítima. Naquilo que se fala da autópsia psicológica. Não é? Investigar a própria vida, investigar a relação da própria vítima, o que é que ele faz, qual é a relação familiar, qual é a sua relação de amizade, qual é a sua relação comercial, qual é a sua relação com os seus clientes e outros elementos. Por exemplo, disseram que pegamos o telefone celular dele e vimos que não tem ameaça. Não, a autópsia psicológica não diz isso. Temos que buscar outros elementos, porque a vítima fala, o corpo fala, o cadáver fala. E fala-se como? Quando a gente vai buscar todos os elementos de perícia que possam nos trazer, que possam nos sustentar que de fato estamos diante de um suicídio. Aliás, a autópsia psicológica até é mais chamado no suicídio. Mas o que eu vi a autópsia psicológica. A autópsia psicológica é um grande estudo, é um subramo da medicina legal que está, isto por quê? Porque pertence à psicologia criminal. Faz um estudo do meio social do cidadão. Exatamente, do indivíduo. Exato. Aonde é que a gente vai buscar a correlação de todos os elementos. Não só por via do telefone, mas também das pessoas que andam ao redor dos outros locais que ele frequenta. Até os locais que ele frequenta, até nos fins de semana. Percebe? Então tem que se fazer esse estudo. Isso foi muito rápido. E disseram que através do telefone somente apanhamos que ele não sofre nenhuma ameaça. Pode-se fazer 24 horas esse estudo? Pode fazer não é possível. Não é possível. Porque em média res, a retrospectiva que é feita tem que ser feita minuciosa. Até tem que ser feita muitas das vezes sem que a pessoa que está sendo periciada ou investigada não note. Há aspectos assim, de sensibilidade, por exemplo, os clientes dele, pode ser. Tem que se verificar o computador que ele usava, porque ameaças são diversos meios. Temos ameaças nos e-mails. Nós temos vários meios de comunicação agora, que não é só um telefone celular. E até nem pode ser até o telefone que esteve com ele, pode ser o telefone também que esteja com ele, com a esposa, ou com a família, ou aqueles que ele estava a sofrer alguma ameaça. Então, há muitos elementos que têm que ser levantados. Eu, por mim, não digo que o trabalho foi mal feito, mas, olhando para os aspectos que cá trouxe, me pairam dúvidas ainda. Como eu disse, o local de sucesso não é encerrado de primeira. O local de sucesso tem que ser sempre investigado. Trouxeram a PJ internacional, com o conhecimento que leva. Por exemplo, vamos lá falar do DNA. Portugal já está discutindo há muito tempo o DNA, não é? E aqui falou-se que verificou através do punho da faca que não há outro perfil além do perfil que foi da própria vítima que foi encontrado como ele é o único quem pegou a faca. Quem pegou a faca. Então, da visão do laboratório português e os outros elementos, acredito que eles já têm várias experiências em torno disso. Será que não trouxeram nenhum elemento pericial novo? Será que quando foram para o local de fato, como se disse, foram mais centrados no local de fato? Será que a técnica que foi usada pelos homens de Cernic foi correta? Porque no local de fato tem que ter técnicas do controle dos vestígios, tem que ter a técnica de fazer a catalogação dos vestígios, o registro dos vestígios. Por exemplo, há uma imagem que aparece ali que fazem um registro, uma catalogação de um vestígio com caixa de papel. Não falou-se muito disso. Que põe-se um 3 numa caixa, não é? Vários vestígios. Isto em criminalística é perigoso. Temos que ter material próprio para poder fazer. Isso pode já ter surgir uma dúvida. Será que vieram com os elementos químicos para buscar os vestígios? Será que vieram com a proteção para a não contaminação de vestígios de acordo com como aquilo deve ser feito?
se foi feito com caixa a catalogação ou os sinais. Então, já coloco uma dúvida. Eles aparecem com mais conhecimento, aparecem com mais habilidades. Não esperávamos, até nem estamos a dizer que eles podiam contrariar ou não, mas que trouxessem elementos também que sustentassem isso. Agora, dizer que tudo está bem e o trabalho foi bem feito. Uma outra opinião, dizer que o trabalho foi bem feito. Epa, isto é bastante estranho. O fato de terem trazido aqui esta particularidade de novo esfaqueamento como tal nas costas, diferente do que o Sernik disse, como é que avaliamos esta parte? Já nos traz mais dúvidas. Se eu digo que eu concordo com o trabalho e foi muito bem feito, e aparece isto, disse que em termos do processo penal, quando há dúvida, não é? Percebe? Vamos para o dúvida, para o réu e devemos soltar o que é o criminoso, porque há dúvida. Mas em criminalística é o contrário. Quanto mais haver dúvidas, eu não devo dizer que não. Hoje não há conferência de imprensa, vamos trabalhar mais. Não é? Eu não posso estar com uma dúvida em criminalística e dizer que não, é irrelevante. Aquilo que eu penso que é irrelevante, é por isso que se diz que não há crime perfeito. Eu posso fazer todos os trabalhos aqui, arrumar tudo, colocar tudo limpo. A perícia sempre vai descobrir alguma coisa. Não é? Não há crime perfeito. Não há crime perfeito. Agora, nós estamos a dizer que a PJ aparece e diz que está tudo feito. E há um ponto também que foi dito, diz que a ciência é universal. É universal, sim. Concordo com o que disse o representante do Sernik aqui em Moçambique. Concordo. Mas esta ciência universal, ela é acompanhada de várias experiências, de vários tratamentos e de diversas tecnologias que eu aplico. Eu, por exemplo, a ciência universal, mas o DNA entrou aqui em pouco tempo em Moçambique. Há países que já estão a usar o DNA há muito tempo. Ou há países que já estão a descobrir crime através do reconhecimento facial. O Brasil, por exemplo, já está a usar esse elemento. E eu não estou a usar. Se eu discutir com alguém do Brasil a discutir o crime, ele vai estar com uma situação mais avançada que eu. Mas o conhecimento é o quê? É universal. A densidade de crimes esclarecidos que o PJ de Portugal tem são diferentes de crimes esclarecidos em Moçambique. Nós estamos aqui ainda com dúvida de crimes de raptos, que vários crimes que não foram esclarecidos. Isso já diz que a ciência não é meramente universal, porque a minha capacidade de esclarecimento é diferente da sua. Então, logo, já não é universal. Então temos que ter cuidado quando a gente diz isso. O PJ, quando apareceu aqui, português, de Portugal, nós acreditávamos que trouxesse mais elementos que até nós, como criminalistas, havemos dizer que, uau, eles trouxeram elementos importantes que possam também sustentar. O que aconteceu é que disseram que está tudo bem, concordamos, e o caso, pelo que eu estou a ver, o caso está encerrado. Volto a repetir, em criminalística, um caso encerrado desta natureza, cara, muita dúvida. Em questão de, vamos supor que é suicídio. Mesmo que seja suicídio, é aí onde a gente deve investigar mais. Porque a ação que foi feita, a pessoa retirar a vida com um método mais moroso, com um método mais complicado, e depois de ter inserido boa quantidade, porque se ele comprou caixa, com certeza consumiu boa quantidade do veneno, e esse veneno causa situações que enfraquecem ao indivíduo, que até o indivíduo até por um derrame cerebral ou por uma hemorragia nasal ou outros, já nem pensa no outro método, além de aceitar a própria morte. E há um ponto também que acontece no suicídio. Nos estudos de suicídio diz o seguinte, todo aquele que tenta suicidar, mesmo aquele que depois resulta, ou acontece o resultado, tem um momento de desistência. Se eu tenho esse momento de desistência, já tomei o Ratex, que estou também desequilibrado, estou com as náuseas, estou com os derrames cerebrais e os outros, o trêmulo e tudo mais, as convulsões. E vou tentar ainda me retirar a vida. Aonde é que está a desistência? Sim. Não é por acaso que se procura um método mais eficaz. Acorda que por mais que eu queira desistir, eu já afastei o banco. Então logo, por mais, eu penso que quando a pessoa tenta se matar, tenta pegar a corda. Aquele é um momento de desistência, ele já aparece uma reflexão rápida, que não posso me retirar a vida. Então ele tenta se socorrer. Então ele procura um método, vai para um prédio alto e atira-se. Toma drogas ilícitas, toma um veneno eficaz também, que o próprio Pratex, dependendo da quantidade que tenha tomado, tem efeitos imediatos, rápidos, e por sua vez retira-se a vida. Então logo, esses todos os elementos são aqueles que vão causar a dúvida. Não, repito, não digo que o trabalho foi mal feito e nem critico o trabalho da PJ Portuguesa e o trabalho do Jovem de Sernik. Mas eu recomendo, ainda há que se discutir sobre esta matéria. Recomendo às autoridades nacionais para que continuem a investigar. Fim.
foi feito num local fechado. Num local fechado, então significa que não sabemos o que lá tenha acontecido. Pode muito bem montar todos os elementos possíveis que nos levam ao suicídio. Não devemos colocar. Eu posso colocar aqui, colocar numa corda, colocar uma carta que você está a despedir, colocar todos os elementos possíveis que te diz que essa pessoa suicidou-se. Mas não, primeiro foi por um homicídio e foi colocado lá para poder despistar a própria investigação. Então, logo, ainda existe matéria para se discutir. E Lúcio João, mesmo para terminarmos, nós vimos esse cidadão português a acusar aqui as autoridades moçambicanas e agora estamos aqui a ver a Polícia Judiciária dizer que concordamos com a polícia, com as autoridades moçambicanas. Acha que com esse relatório trazido pela PJ, a opinião portuguesa poderá mudar, mesmo para terminarmos? Como é que acha? Como é que avalia? Acha que os portugueses, vendo uma polícia deles, que os representa, a trazer quase o mesmo argumento que a Polícia Nacional, quase o mesmo argumento que a Cernic, eles vão dar satisfeito com isto? Estarão minimamente informados face a este suicídio ou este assassinato? Okay? Sim. Há duas vertentes que foram olhadas. Existe um lado que diz que foi no âmbito de uma parceria e isto não é nenhum problema, pode muito bem investigar, se existe uma parceria, então isto pode funcionar. E há outra vertente que foi clara, porque eu acompanhei a imprensa muito bem, acompanho muito a imprensa portuguesa, que diz que, de facto, existem muitas dúvidas deste crime ser suicídio. Existem muitas dúvidas dos elementos que foram trazidos pelo Cernic, não é? Periciais, metodológicos, técnicos, daquilo que é criminalística. Eu acredito que, olhando para aquilo que são os portugueses, para a sua natureza, este caso não vai fechar-se por aqui. Ainda haverá muita polêmica, porque eu acredito que mesmo eles também esperavam que trouxesse mais elementos, não é? Mais elementos médicos legais, mais elementos metodológicos e técnicos da própria criminalística no geral, e mais elementos daquilo que é a toxicologia, porque foi encontrado elementos do consumo do latex no organismo do depois, ou da pessoa que perdeu a vida, neste caso o administrador do banco. E esses todos os elementos teriam que trazer muito aprofundamento. São elementos muito sensíveis, de uma vida. E veja que as duas constituições valorizam a vida. Logo, existe uma preocupação também para os portugueses e acredito eu que este caso não vai terminar assim. Veremos os passos seguintes, mas acredito que os portugueses continuarão a insistir, porque as dúvidas aquilo foi um pânico para Portugal. Não é por acaso que veio a PJ aqui para tentar ver se consegue auxiliar e trazer mais esclarecimentos. Considerações finais. Considerações finais, em primeiro lugar, é encorajar os elementos do Cernic. Eu trouxe aqui aquele elemento de uso de improviso, de materiais periciais. Esse tem que ter muito cuidado, que o governo, a P3+, o Cernic, uma vez que já é uma polícia científica, é uma polícia judiciária, neste caso tem que trazer mais elementos técnicos científicos, aprimorar mais em termos de capacitação no ramo da criminalista e também dizer que crimes dessa natureza ou os outros crimes tem que haver o esclarecimento. Não só este crime, como os outros que tenham acontecido lá. A população clama, o povo clama, diz que precisamos de mais esclarecimento. E ao povo aí de casa, espero, eu não sou daqueles comentadores que diz que se aquilo que eu falei não te agrada ou não, espero que tenham trazido mais alguma luz daquilo que é este grande debate e que haja mais debates sobre esta natureza, porque isto choca. Uma morte, um homicídio é uma preocupação para o povo moçambicano, é uma preocupação para os criminalistas, é uma preocupação para toda a estrutura judiciária. E dizer também o meu muito obrigado à tua TV por este convite. Obrigado. Vamos ao espreitar o nosso pequeno intervalo. Eu dizia no início do programa, uma viatura teria abordado a nossa viatura, desceram 2 homens armados, munidos de arma de fogo, nas primeiras horas de hoje, tentando extorquir o nosso colega, o nosso motorista, a nossa viatura. Isso na Rua da Resistência, bem próximo a um banco, por que não dizer, arredores de onde morreu Elvino Dias e Paulo Guang.
O que chama a atenção é que esses cidadãos não se identificaram, não mostrou carteira profissional e traziam arma de fogo. De uma forma insistida, os nossos colegas pediam que esses cidadãos se identificassem e resistiam, alegando, tendo arrancado a chave da nossa viatura, os mesmos exigiram mais tarde o valor de 2.000 meticais para que pudessem entregar as chaves. Vendo a agitação, a população, assim como seguranças ao redor de um banco no local, aproximaram e os cidadãos entregaram as chaves. Vamos trazer aqui a imagem desse carro, tiramos a foto